Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? A senhora já me apresentou, eu sou o Madison Lima Barreto. Esses são os meus sobrenomes. Você deve conhecer algum autor clássico brasileiro com esses sobrenomes, Lima Barreto. Barreto é de nascença, Lima peguei da minha esposa, me casei tem 2 meses e quis pegar o sobrenome dela, então agora eu sou o Madison Lima Barreto. Eu já estou envolvido com artes há 31 anos, desde que eu nasci. A primeira arte que eu tive contato na igreja foi o teatro. Primeira peça de teatro que eu participei, eu tinha 3 meses de vida. Eu já fiz Jesus. Eu já fiz Jesus bebê, fiz Jesus adolescente, fiz Jesus jovem. Então agora eu tô com 31, então tô quase fazendo Jesus nos últimos dias já também. Mas paralelo com o teatro na igreja, eu também sempre gostei de escrever. Assim que eu fui alfabetizado, eu já estava querendo escrever alguma poesia. Escrevi minha primeira poesia, eu tinha 7 anos. Escrevi meu primeiro roteiro de teatro com 7 anos também, um conto. E desde então, na igreja, eu sempre estava ali participando das peças de teatro. Na adolescência, eu comecei a dirigir algumas peças, escrever os roteiros. Quando eu estava com 16 anos, a igreja me convidou para dirigir os musicais de Natal e de Páscoa. A gente fazia coisas com 100 participantes de orquestra, coral, teatro, dança. E eu escrevi os roteiros e dirigi a parte do teatro. E aí eu fui percebendo que eu queria escrever outras histórias também, além do teatro. Comecei a escrever um livro quando eu tinha 16 anos. Fiquei 7 anos escrevendo ele, e aí eu percebi que eu não sabia escrever. Eu precisava estudar sobre escrita, e aí eu fui para livros sobre técnica de escrita, sobre construção de personagens, sobre diálogos, e tudo isso que vocês também devem estar estudando e pesquisando. E aí, depois desse tempo todo, aí que eu falei, não, agora eu posso escrever um livro. E depois disso eu escrevi 3 livros. Primeiro foi uma biografia, eu conto um pouco da história da minha família. Depois escrevi um livro de poesias. E O Céu de Roma Negra, que é um romance policial, uma ficção. Em paralelo com isso, eu continuo trabalhando com teatro. Tem uma produtora de teatro em Belo Horizonte chamada Tamareira Produções, pela qual nos últimos 2 anos eu tenho produzido um espetáculo chamado Sara Faça as Malas. Não essa Sara, mas a Sara, esposa de Abraão. É uma comédia contando a história de Abraão. E eu já fiz 3 temporadas em Belo Horizonte desse espetáculo. E agora eu consegui ser aprovado com um projeto via Lei Rouanet dessa peça para circular em algumas cidades aqui ao redor de Belo Horizonte. Enfim, e paralelo também a isso, todas essas coisas, eu tenho um podcast, o Vitral Podcast. Alguns aqui conhecem. Desde o início da FEFIC, a gente sempre tem produzido alguns materiais junto com a FEFIC. Se você for lá no canal do Vitral no YouTube, tem lá uma playlist Vitral FEFIC, já tem pelo menos 34 episódios lá de entrevistas com autores de ficção cristã, palestras. A gente pode dizer que é o podcast com mais conteúdo sobre ficção cristã aí na internet. Então passe lá pelo nosso canal, tem muito material para vocês conhecerem. E eu também estou gravando algumas coisas aqui, então acompanhe aí as próximas semanas que vai sair algumas entrevistas que eu estou gravando aqui no Retiro também. Mas enfim, o tema que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a missão do artista cristão. E para isso eu quero começar lendo um texto que está em Gênesis, capítulo 11. Quem tiver com Bíblia ou puder acessá-la aí. Gênesis, capítulo 11. Se você é bom de Bíblia, sabe de que história eu estou falando? A Torre de Babel. Vamos lá. Gênesis 11 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelas histórias que o Senhor registrou aqui, que são para a nossa edificação, que tudo que for falado essa noite encontre terreno fértil nos nossos corações, que o Senhor nos conforte, nos confronte e nos direcione pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto, eu quero voltar um pouquinho aí, algumas páginas da Bíblia. Já pode deixar a Bíblia aberta em Gênesis, a gente vai passar por alguns textos. E quero ler aqui o versículo que está em Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz assim, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Neste verso a gente tem, que na teologia é conhecida como mandato cultural. Vocês já devem ter ouvido esse termo. Deus criou todas as coisas, nós cremos nisso. Eu creio que a gente pode dizer que Deus é muito criativo. Olha a riqueza da criação, toda a diversidade que nós temos na criação, de cores, de formas, de sons. Deus poderia fazer tudo, ter feito as montanhas todas quadradinhas, mas cada lugar que você vai, você encontra uma montanha, uma serra com formas diferentes. Ele poderia ter criado todos os pássaros iguais, mas a gente tem pássaros dos mais variados tamanhos, das mais variadas cores, dos mais variados cantos. E tudo isso reflete quem Deus é, como ser criador e criativo que Ele é. E somente de tudo que há na criação, somente o ser humano recebeu a imago Dei, a imagem de Deus. E por isso nós herdamos alguns atributos de Deus, os chamados atributos comunicáveis. Nós temos os atributos não comunicáveis de Deus, como a sua onisciência, e temos os atributos comunicáveis, aquilo que Deus permite que nós tenhamos também, assim como Ele tem, por termos herdado a sua imago Dei, a sua imagem e semelhança. E um destes atributos comunicáveis de Deus é a capacidade de criar. É claro que somente Deus cria a partir do nada, somente Deus disse haja e as coisas vieram à existência, mas Ele nos convida a participarmos de sua criação e sermos mordomos da criação e também co-criadores. Isso nos diferencia dos animais. Você nunca vai ver um João de Barro construindo uma casa de 3 andares com janela e varanda. Mesmo se você for em qualquer outro lugar do mundo, a casa do João de Barro é sempre do mesmo jeito. Você nunca vai chegar em casa e encontrar o seu gato compondo uma sinfonia. Você nunca vai no zoológico encontrar um macaco pintando um quadro. Porque somente o ser humano recebeu de Deus esse atributo de poder criar alguma coisa, de poder olhar para a criação e criar coisas novas. Mas, Gênesis 3, houve a queda. E após a queda, a humanidade começa a crescer e a se espalhar e se afastar de Deus. Então ele decide destruir tudo num dilúvio. Mas uma família é preservada, vocês conhecem essa história, vocês já leram um livro. Noé e sua família são preservados por Deus, constroem a arca, passam lá um tempo. E assim que eles saem da arca, uma das primeiras falas de Deus para Noé e sua família é exatamente o mandato cultural. Ele repete o que ele havia dito antes. Está lá em Gênesis capítulo 9, verso 1. Gênesis 9, verso 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos e enchei a terra. Exatamente o que Deus disse para Adão e Eva, assim que eles foram criados. Agora ele repete para essa nova família, para essa nova criação que está sendo formada a partir de Noé. Vão, produzam cultura, se espalhem pela terra. Ele está dando esse mesmo mandato cultural que é para toda a humanidade e para nós hoje também. E aí a gente chega em Gênesis 11, o texto que eu li aqui no início. Nós estamos aqui ainda as primeiras gerações. Essa galera que está aqui são os netos e bisnetos de Noé. Provavelmente Noé e os filhos deles ainda estão vivos e estão testemunhando tudo isso que está acontecendo aqui. E aqui nós temos o primeiro ápice de desenvolvimento cultural da humanidade. Eles são extremamente desenvolvidos culturalmente na política e sociedade. Eles estão fundando uma cidade. É a primeira civilização, a primeira organização política depois do dilúvio, e é o primeiro império político de que se tem notícia. Eles estão se desenvolvendo culturalmente na área da ciência e da tecnologia. Eles dizem aí no versículo 3, façamos tijolos e queimemos-los bem. Você deve saber como o tijolo é feito, basicamente, você pega o barro, coloca numa forma, coloca ali para assar e nasce um tijolo. E se esses caras, 5.000 anos atrás, estão fazendo tijolos, uma primeira coisa que a gente pode imaginar é que eles conseguiram manipular o fogo, aprender a manipular o fogo. Se você ouviu isso na escola, quando o ser humano aprendeu a manipular o fogo, foi a primeira grande revolução da humanidade. E esses caras já estão manipulando o fogo ali. Eles também criaram ferramentas, porque para a quantidade de barro, a quantidade de tijolos que eles estão produzindo, com certeza agora já existem ferramentas também, e eles ainda estão fazendo algo numa escala quase industrial, para construir uma cidade inteira. Esses caras também estão muito desenvolvidos culturalmente na área da arquitetura e engenharia. Eles estão construindo uma cidade. E além disso, uma torre que, segundo os estudos, ela tinha cerca de 90 metros. Equivalente a um prédio de 30 andares hoje em dia. Pensa aí num prédio de 30 andares da sua cidade. É o que eles estavam construindo lá. Então, esses caras, 5.000 anos atrás, têm um desenvolvimento impressionante em várias áreas da cultura. E foi exatamente o que Deus mandou eles fazer. Deus desejava que o ser humano, que a humanidade se desenvolvesse culturalmente. E é isso que eles estão fazendo. Uau! Porém, eles se afastaram de Deus. Toda a cosmovisão por detrás da cultura que eles estão desenvolvendo parte de pessoas que se rebelaram contra Deus. E nós vemos vários indícios dessa rebelião aí no texto. No verso 2, diz que eles partiram do Oriente. O comentário da Bíblia de Genebra destaca que sempre que aparece o termo Oriente no livro de Gênesis, significa que eles estão se afastando de Deus. A gente vê isso em Gênesis 3:24. Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus coloca querubins guardando do lado do oriente do jardim. Em Gênesis 4:16, Caim vai morar no oriente. Ló, mais para frente, se despede de Abraão e vai para a direção do oriente. Então, sempre que você vê o termo oriente no livro de Gênesis, são pessoas que estão se afastando de Deus. E quem que era o líder dessa galera? Em Gênesis 10, o capítulo anterior, de 8 a 11, é citado o fundador de Babel como Nimrod, um bisneto de Noé. E na antiguidade, como vocês sabem, o nome queria dizer muito sobre o caráter de alguém. Quando alguém tinha um nome, não era à toa. Estava falando do seu caráter. Qual que era o significado do nome Nimrod? Rebelar. Rebelião. Gente, a gente está falando aqui de uma galera que veio de família crente. São os filhos e netos de Noé. Cresceram na igreja, esses meninos. Aprenderam de Noé, provavelmente, dos filhos de Noé, aquilo que Deus havia falado com eles. E agora eles rejeitam a instrução de seus pais. Eles querem romper com a religião e com a fé de seus pais. É semelhante ao que a gente lê lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:3, um texto muito conhecido também. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
E a nossa geração também é assim. A nossa geração quer romper com a fé e a religião de seus pais. O nosso contexto de cultura hoje, o nosso contexto cultural hoje, talvez não seja muito diferente dos habitantes de Babel, ou do que 2 Timóteo nos traz. As pessoas à nossa volta estão buscando mestres que digam o que elas querem ouvir e atenda às suas cobiças. E aqui, nesse texto, a gente pode ver 3 objetivos ou 3 desejos que os habitantes de Babel estão buscando. O primeiro deles, o que eles estão fazendo? Eles estão construindo uma torre que chega até o céu. Eu acho muito engraçado quando o texto diz isso, porque você lembra daquela tirinha? O que queremos? E aqui eles estão, o que queremos? Nos afastar de Deus. E como faremos? Construindo uma torre para chegar até Ele. A maioria dos comentários bíblicos afirma que a Torre de Babel era, na verdade, um zigurate. Eu trouxe aqui uma definição de zigurate para vocês entenderem. Diz assim, o zigurate era uma torre grande e alta, da forma de uma pirâmide com níveis. Era feita com vários andares e no topo havia um pequeno santuário. Pelos lados do zigurate havia uma escadaria extensa para que os homens subissem para se encontrar com os deuses e para que os deuses descessem até o templo que ficava na base do zigurate. E ao redor dessa torre eram construídas casas para o rei e os sacerdotes. Eram muito comuns na antiga Mesopotâmia e na Suméria. Então esse era o zigurate. Diferente do que muitos pensam, eles não estavam construindo uma torre para morar nela. Não era o condomínio JK de Belo Horizonte, quem conhece. Eles não estavam morando ali. Era um zigurate para que tivessem acesso aos deuses. E a nossa cultura atual é repleta de zigurates. No Brasil, é muito raro você encontrar alguém ateu. Se você andar pelas ruas perguntando para as pessoas, você acredita em Deus? Quase todo mundo vai dizer que sim. Raramente você vai encontrar um ateu convicto. Quase todo mundo acredita em Deus. Mas eu quero um Deus que atenda os meus desejos. Um Deus que eu possa manipular. Que eu digo o que ele tem que fazer. E não o contrário. Eu não quero um Deus que mande em mim. Eu quero um Deus que ele peça, que ele atenda os meus desejos. A arte e a produção cultural de um povo diz muito sobre como esse povo enxerga a Deus. Eu vou repetir. A arte e a produção cultural de um povo diz muito sobre como esse povo enxerga a Deus. Como que aquele povo via Deus? Como alguém que deveria atender os seus desejos. Esse artefato cultural, essa grande obra da arquitetura da época nos mostra isso. E como que o nosso povo, do nosso tempo, do nosso país, vê a Deus? Basta olhar para os artefatos culturais de hoje, para as músicas, para os filmes, para os livros. Pense aí, nas músicas que fazem mais sucesso no Brasil, até da música gospel mesmo, quando as pessoas estão se dirigindo a Deus, como que elas se dirigem? O que elas falam para Deus? Pensa nos filmes, nos livros. Quando um personagem está se relacionando com Deus ali, em algum filme, num livro, como que normalmente esse personagem se dirige a Deus? Será que ele se dirige adorando a esse Deus, se rendendo a Ele, perguntando para esse Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ou ele se dirige a esse Deus, querendo que esse Deus atenda aos seus desejos, o valide? A construção desse zigurate também mostra como que essas pessoas possuem um anseio pelo transcendente. Existe no coração do homem, do ser humano, um anseio pelo eterno. Eclesiastes nos fala isso. Deus plantou em nós uma sede pelo eterno. E todos nós sentimos a necessidade que exista algo mais. A gente não quer que a vida seja só isso aqui. A gente quer que tenha algo mais. Algo que nos faça transcender. E se esse anseio
não é satisfeito em Deus, nós sempre vamos buscar deuses falsos. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, fala exatamente sobre isso. Fica aí a recomendação desse livro. Que nós temos hoje um panteão moderno de deuses. E novamente, a arte e a produção cultural de um povo nos diz sobre o que esse povo está adorando. A arte e a produção cultural de um povo nos diz sobre o que esse povo está adorando. E ali no livro Deuses Falsos, do Tim Keller, ele vai nos trazer alguns desses ídolos modernos. A gente não está mais construindo imagens de Baal para adorarmos, mas nós temos muitos ídolos modernos na nossa sociedade de hoje. Tim Keller afirma em outra obra que muitas vezes a nossa sociedade tem trocado o anseio transcendental por Deus pelo anseio transcendental em um amor romântico, por um relacionamento. Eu quero algo que me arrebate, eu quero um amor que tire os meus pés do chão, como cantava Jota Quest, quero um amor maior que eu. Existe um desejo idólatra na nossa cultura pelo relacionamento amoroso. Na minha vida eu sou cheio de problemas, mas quando eu encontrar um amor, aí sim, tudo fará sentido. Nós temos uma busca pela transcendência através dos negócios. Um empresário quer criar uma marca que sobreviva a ele, que ele possa partir e essa marca, por muitos anos ainda, vai carregar seu sobrenome. Nós temos uma busca pela transcendência através da nossa produção artística. E todo artista vai passar por essa tentação. Eu quero escrever um livro que daqui séculos as pessoas ainda estejam lendo e se lembrem do meu nome. Quero que a minha obra transcenda a mim. Existe uma busca pela transcendência através dos prazeres. Quero chegar ao auge do prazer, então eu volto ao sexo. E quero absorver o máximo de prazer que ele possa me dar. Eu me volto ao álcool, às drogas, à adrenalina de algum esporte radical, porque eu não estou satisfeito com a vida comum, eu preciso de algo a mais. E nós vamos passar a vida buscando por algo que nos faça transcender. Mas até que nós satisfaçamos nosso anseio em Deus, nós nunca vamos estar plenamente satisfeitos. Até que nós satisfaçamos nossos anseios em Deus, nós nunca vamos estar plenamente satisfeitos. Você está satisfeito em Deus? Você está satisfeita em Deus? Ou está construindo zigurates para os seus ídolos? Será que seu livro, a história que você escreve, ela está apenas reafirmando os zigurates dos ídolos modernos da nossa sociedade? Segunda coisa que a população de Babel está buscando aqui, verso 4, eles dizem: tornemos célebre o nosso nome. E aqui nós podemos dividir esse desejo em dois. O primeiro, existe uma busca pela identidade. Desde que nós saímos do Éden, nós perdemos a nossa identidade, a identidade que nós tínhamos como criaturas feitas em imagem e semelhança de Deus. E agora, nós vivemos em busca de algo que nos defina, algo que diga quem nós somos. Mas eu quero definir quem eu sou. Não quero que outra pessoa me defina. Não quero que a Bíblia me defina. E não importa as minhas origens, ou a minha família, onde eu nasci, ou até mesmo o meu gênero. A teologia da Barbie. Você pode ser tudo o que quiser. E era isso que esses homens ali daquela época estavam buscando, se definir por si mesmos. E é isso que a nossa sociedade hoje também busca. Eu quero me definir, eu quero dizer quem eu sou. E aqui também um desejo por se definir através da sua obra. Uma identidade firmada na sua obra. Eu quero construir uma torre. Eu quero criar algo, eu quero escrever um livro. Para que quando as pessoas verem meu nome na capa,
elas digam: vejam, ela é a grande escritora. Porque quando eu fizer algo grandioso, algo que as pessoas possam olhar, aí sim eu vou ser alguém. Segunda coisa que eles estão buscando aqui por tornar célebre o seu nome, há também um orgulho na fala deles. Nós somos orgulhosos por natureza. Vocês lembram quando os discípulos de Jesus se voltam para ele e perguntam: Jesus, quem que é o maior? E é uma pergunta que talvez nós faríamos também, se pudéssemos botar Jesus ali na roda. E aí, Jesus? Qual livro você gostou mais? Quem que é o maior aqui? Quem que é o maior escritor, Jesus? Sou eu, né? Eu que vou sentar do seu lado lá no trono. Nós também somos como aqueles discípulos, também somos como esses homens ali de Babel. Queremos fazer algo que torne célebre o nosso nome. Eu não quero escrever um livro para que só minha mãe e uns 5 amigos meus leiam. Quero escrever um livro que vá para a lista dos mais vendidos. E se fosse tornar um filme, que ganhe logo o Oscar. Não que essas coisas em si, gente, sejam ruins. A gente deve celebrar quando cada vez que alguém aqui for publicado por uma editora, cada vez que alguém aqui for parar na lista de mais vendidos, se for adaptado um livro de alguém aqui para o cinema, tem que ser o primeiro. A gente tem que fechar uma sala de cinema para a gente assistir juntos. E nós temos que celebrar, sim. Quando for na livraria, encontrar o livro de alguém aqui, tira uma foto, marca a pessoa no Instagram. E nós temos que celebrar e ansiar por isso, mas será que ao desejar isso, o que nós queremos é que o nome de Deus seja glorificado, ou que tornemos célebre o nosso nome? Lúcifer desejou ter a glória de Deus, foi expulso do céu. Adão e Eva desejaram ser iguais a Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Os habitantes de Babel desejaram tornar célebre o seu nome, foram dispersos. Tem uma música dos Arrais que eu gosto muito, chamada Oração. Creio que alguns conheçam, que eles dizem assim: me esvazie de mim e desse mundo, e que meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Será que você está disposto a fazer essa oração? Seu nome morra com seu corpo e o de Cristo permaneça em tudo. Que não haja em nosso coração nenhum desejo por tornar célebre os nossos nomes, mas que tudo que fizermos, cada obra que escrevermos, seja somente para a glória de Cristo. Amém? Terceira coisa que os habitantes de Babel estão buscando, está no verso 4 também: para que não sejamos espalhados por toda a terra. E por que eles estão dizendo isso? Vocês lembram do texto que eu li de Gênesis 1:28, também de Gênesis 9:1? Que Deus diz: vão, se espalhem pela terra. Eles tinham ouvido esse mandato aqui. Eles aprenderam isso de seus pais, de seus avós. Mas agora eles estão afrontando a palavra de Deus. A palavra de Deus me disse para fazer algo. É exatamente isso que eu não quero fazer. Ela me disse que eu não devo fazer algo, então é exatamente isso que eu quero fazer. Adão e Eva no jardim. O único fruto que Deus tinha proibido era exatamente esse que eles queriam comer. A nossa sociedade repudia os mandamentos de Deus. Eu não quero que um livro antigo, que uma religião, que um Deus me diga o que eu posso ou o que eu não posso fazer.
E qual é a resposta de Deus para essa sociedade? Para essa gente que se rebelou contra Deus, que tenta manipular a Deus, que levanta zigurates para seus ídolos, que querem uma identidade em si mesmas, que querem glória para o seu nome e que se rebelaram contra os mandamentos da palavra de Deus. Qual que é a resposta de Deus para aquela sociedade e para nós hoje também? Daí a gente vê 3 ações aqui no texto. Verso 5 diz que desceu o Senhor. É outra parte que quando eu leio eu dou risada, porque mais uma vez é irônico. A humanidade está ali tentando construir algo tão grande que possa tocar os céus. E o que Deus faz? Ele desce para ver, como se de lá de cima tivesse pequeno demais. Ele olhasse para baixo, o que é aquilo ali? É uma formiga? Deixa eu lá olhar mais de perto para ver se eu enxergo melhor. Como se Deus estivesse fazendo isso, porque o trono dele está muito acima. E é claro que aqui é um sentido figurado, pois Deus é onisciente, ele vê tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o texto de Gênesis quer nos mostrar esse contraste. Pois enquanto os homens intentam construir uma obra grande demais, que para eles era muito alto, muito grande, para Deus não era nada impressionante. E não importa se alguém está fazendo uma obra para afrontar a Deus, ou se nós aqui, até com boas intenções, estamos fazendo uma obra para agradar a Deus e ser aceito por eles, nós jamais vamos conseguir chamar a atenção de Deus. Nós somos muito pequenos. Diante de Deus, somos muito menores do que uma formiga. Deus não se impressiona com seus números. Não adianta chegar diante de Deus, Deus, mas eu vendi 100 mil livros, olha só que grande obra eu fiz. Deus, eu tenho 1 milhão de seguidores. Deus, você viu aquele vídeo que eu postei, viralizou. Deus vira para você e fala, e daí? Deus não se impressiona com seus números, Deus não se impressiona com suas grandes obras. Nada que nós façamos vai chamar a atenção de Deus. Nada que nós façamos nos fará alcançar a Deus. Se Deus não descer até nós, nós nunca conseguiremos chegar até Ele. No verso 6, a segunda ação de Deus aqui no texto. Deus diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Não foi para isso que Deus tinha criado a humanidade. Ele não queria uniformidade. Que eles fossem um, todo mundo com a mesma língua. Todo mundo falando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, comendo as mesmas comidas. Deus quer que nós tenhamos diversidade cultural. Ele está dizendo para aquele povo ali, vão, se espalhem pela terra. Experimentem os climas diferentes. Criem roupas para cada clima onde vocês forem. Vão, conheçam as plantas, os frutos de cada terra onde vocês forem. E desenvolvam a sua culinária. Vão, produzam arte, façam música, escrevam livros. Mas façam cultura. Vão lá para o sul do Brasil e inventem um chimarrão. Vão para Minas Gerais e inventam um pão de queijo. O mundo precisa do pão de queijo. É isso que Deus está dizendo para eles. Vão, produzam cultura, se espalhem pela terra, façam alguma coisa. Não quero que vocês fiquem amontoados num lugar só. Não quero que fique todo mundo se vestindo, falando, comendo, agindo do mesmo jeito. Eu quero que vocês se espalhem pela terra, produzam cultura. E aí vem o verso 8. Terceira ação de Deus no texto. Diz que o Senhor os dispersou. Isso nos lembra que Deus continua soberano. Não importa o que o homem faça, no final a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Deus mandou que os filhos e netos de Noé se espalhassem pela terra. Eles desobedeceram, ficaram no mesmo lugar. Então Deus vem e faz com que eles se espalhem. Deus olha para a cultura que aquelas pessoas estavam produzindo e a condena. Toda a produção cultural que afronte a Deus, que vá contra os seus mandamentos, que vá contra a sua santidade, um dia vai ter um fim. A gente não precisa ficar assustado. Quando a gente olhar para o lado, olhar para as coisas que estão sendo produzidas na nossa cultura hoje, olhar para os filmes e ficar assustado. Gente, vocês viram que absurdo, aquele filme que saiu na Netflix, estão afrontando a nossa fé, o que a gente vai fazer agora? E
e aquela música, olha que absurdo que aquela cantora fez, olha aquele clipe, você viu o que ela fez com a Bíblia, e a gente ficar assim assustado, porque estão afrontando a Deus, afrontando a nossa fé, com a cultura à nossa volta, porque um dia Cristo virá, descerá mais uma vez, assim como desceu ali, e julgará toda a obra feita pelo homem, e nada que vá contra a glória de Deus vai subsistir. A história de Babel termina no verso 9. O texto diz: chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aquele dia foi o berço para que nascesse a diversidade de línguas que nós temos hoje no mundo. Estima-se que nós temos pelo menos 7.000 idiomas. Nós temos culturas muito diversas. Mas a ação de Deus aqui em Gênesis 11 aponta para uma obra muito maior que Deus faria. Atos 2. Abra comigo, por favor, aí na sua Bíblia, Atos 2. Tenho certeza que você conhece esse texto. A manifestação de Deus no Pentecostes, a partir do verso 3. Atos 2, Atos 2, verso 3. Diz assim: e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Mais uma vez, desceu o Senhor. Mas diferente de Gênesis 11, em que o Senhor desce para condenar a cultura da humanidade, agora Deus desce para restaurar a cultura. A cidade de Jerusalém estava cheia. Judeus que pertenciam a diversos povos iam participar ali da festa de Pentecostes. E no texto é mencionado 15 diferentes povos, 15 diferentes idiomas, 15 diferentes culturas. E antes mesmo de haver qualquer tradução bíblica como temos hoje, o Espírito Santo traduziu a palavra de Deus para 15 povos diferentes. Esse é o grande milagre ali de Atos 2. Não é um momento ali de línguas estranhas ou língua dos anjos, e nem o milagre de todo mundo falar a mesma língua. O que está acontecendo ali é que enquanto os apóstolos estavam pregando na língua deles, agora cada um entende na sua língua. Pois Deus estava reconciliando com ele todos os povos. Agora se em Babel, Deus os dispersa e agora ninguém se entende mais, porque cada um fala um idioma. Em Atos 2, Deus não uniformiza e agora todo mundo vai falar uma língua só, vamos ser todo mundo judeu. Não. Deus preserva a diversidade cultural, mas ele reconcilia com ele mesmo todos os povos. Apocalipse 7, 9. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Em Babel, Deus diz: eis que o povo é um. E agora,
Nós somos novamente um só povo, mas não mais um povo homogêneo, que todos falam a mesma língua e possuem a mesma cultura, como em Babel. Pois o povo de Deus é composto por gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. A diversidade cultural glorifica a Deus. Na eternidade, o pecado vai ficar para trás. Todos os elementos da cultura que vão contra a glória de Deus deixarão de existir. Porém, toda a beleza da riqueza cultural que Deus quer que nós produzamos será preservada. Vai ter brasileiro no céu. Amém? O Brasil, as culturas, a diversidade das nações, um dia estará diante de Deus. Deus reconciliou com ele toda a diversidade cultural, todos os povos. E em Babel o Senhor os dispersou. Porém agora o povo de Deus é enviado para anunciar o evangelho a todos os povos até os confins da terra. E assim espalhar a glória de Deus pela terra, refletindo a imagem de Deus que há em nós e cumprindo o mandato cultural que Ele nos deu. Para concluir, eu gostaria de trazer algumas resoluções para nós artistas cristãos inspiradas nesse livro aqui, A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Fica aí a recomendação, A Arte e a Bíblia, do Schaeffer. É um dos poucos livros do Schaeffer que são fáceis de ler. Você consegue ler ele numa tarde. E o Schaeffer vai trazer para a gente, no livro, que existem 4 tipos de pessoas na esfera da arte. O primeiro tipo de pessoa na esfera da arte são os não cristãos, que expressam a sua própria cosmovisão não cristã. São como os cidadãos de Babel. São pessoas que se rebelaram contra Deus e vivem as suas vidas como não cristãs. E que vale lembrar que a arte e a cultura produzida por alguém sempre vai revelar a sua cosmovisão. Ali nós vimos a cosmovisão deles, pelo que eles estavam produzindo culturalmente. Então, quando você assiste um filme, quando você ouve uma música ou lê um livro, você está tendo contato com a cosmovisão do criador daquela obra. E aqui, como cristãos, a gente precisa ter contato com essas culturas observando isso. Você está assistindo um filme, essa pessoa está ali expondo qual é a sua cosmovisão, baseada naquilo que ela crê, nos seus ideais, na sua visão política, na sua visão sobre o mundo. Ela está tentando passar aquilo que ela crê, aquilo que é a sua cosmovisão através da sua obra. E esse é um primeiro tipo de pessoa na esfera da arte que Schaeffer afirma. Segundo tipo de pessoa na esfera da arte, segundo Schaeffer, é um indivíduo que não é pessoalmente cristão, mas que produz cultura com base no consenso cristão pelo qual ele foi influenciado. Nós vivemos no Ocidente que foi cristianizado. E até aquele que não é cristão, ele pode professar alguns valores que comungam com a nossa fé, que tem a ver com o que a gente crê. E por isso que a gente vai conseguir observar em toda a arte, toda a cultura, mesmo de pessoas que não são cristãs, que existem ali resquícios de uma fé em Deus, coisas que ainda condizem com a nossa fé. Eu posso olhar, assistir um filme e perceber, olha, isso daqui me lembra do sacrifício de Cristo, isso aqui me lembra desse valor que comunga com a minha fé. Mas o terceiro tipo de pessoa na esfera da arte é o cristão, como nós. Porém, ele não compreende o que é uma cosmovisão cristã. E o que uma cosmovisão cristã plenamente deve ser. Então ele produz uma arte que incorpora uma cosmovisão não cristã. E aqui nós, como artistas cristãos, temos um grande risco, é de estarmos tão imersos na Babel onde a gente mora, que na hora que a gente vai produzir a nossa cultura, talvez a nossa produção artística reflete muito mais do ambiente à nossa volta, dos valores das pessoas à nossa volta que não creem em Deus, do que daquilo que é a nossa fé. E por último, o quarto tipo de pessoa, segundo Schaeffer, é o cristão
que produz arte dentro de uma cosmovisão plenamente cristã. O que aqui não significa necessariamente que toda arte cristã precisa ser necessariamente sobre um tema religioso. Na própria Bíblia a gente vai ver a arte sendo feita que não necessariamente era religiosa. A gente vê uma canção sobre a relação, sobre o amor entre o homem e uma mulher, no livro de Cantares, Cânticos de Salomão. A gente vai ver em 2 Samuel 1, Davi compondo uma canção para homenagear seu amigo Jonatas. Então a fé cristã tem algo a dizer sobre todas as áreas da vida. Nós podemos produzir arte, escrever histórias sobre absolutamente qualquer tema. Sobre casamento, sobre guerra, sobre família, sobre viagens, sobre negócios, sobre perseverança. Mas a nossa visão, a visão que passamos em nossas histórias, precisa condizer com uma cosmovisão plenamente cristã. Avalie se sua obra condiz com aquilo que você crê. E antes disso, pense qual é realmente a sua cosmovisão. Bom, às vezes a gente se fazer algumas perguntas. O que é que eu penso sobre casamento? Escreva um pouquinho. Se isso condiz com o que a fé cristã diz ou se é com o que a nossa sociedade diz. O que é que eu penso sobre sucesso? Qual é a definição de sucesso para mim? Qual é a definição de negócios? O que dinheiro significa para mim? Porque talvez a nossa cosmovisão, por mais que a gente esteja na igreja há 10, 20, 30 anos, talvez a sua cosmovisão não seja a cosmovisão cristã. Seja uma cosmovisão do nosso tempo, só com rótulo gospel ali. Uma citação de Schaeffer aqui em Arte e a Bíblia, que eu gostaria de ler para vocês. Schaeffer diz assim: se você é um jovem artista cristão, deve trabalhar as formas artísticas do presente século, mostrando as marcas de sua cultura de origem, refletindo seu próprio país e sua própria contemporaneidade, e incorporando algo da natureza do mundo visto, de um ponto de vista cristão. Eu vou ler mais uma vez. Se você é um jovem, uma jovem, artista cristão, deve trabalhar as formas artísticas do presente século, mostrando as marcas da sua cultura de origem, refletindo seu próprio país e sua própria contemporaneidade, incorporando algo da natureza do mundo visto, de um ponto de vista cristão. Schaeffer defende bastante isso nesse livro, A Arte e a Bíblia, de que a nossa arte precisa dialogar com o nosso tempo de hoje. Eu não preciso escrever um livro sobre... Você até pode, mas não preciso necessariamente escrever um livro que parece estar se passando e mostrando os valores e a visão de mundo dos cristãos sumérios do século XVI. Eu posso produzir algo que tem a ver com a minha nação. E é importante que nós façamos isso, algo que dialogue com o nosso tempo. Que mostre os meus traços de origem, da terra onde eu estou plantado. Que fale das questões contemporâneas. Quais são as perguntas que o mundo está fazendo? É um bom exercício para você fazer. Faça esse exercício, mas com muito cuidado. Pega o Spotify e olha as músicas mais ouvidas. E ali você vai ver o que as pessoas estão mais cantando são os clamores da sociedade atual. Quais são os temas que mais aparecem ali nas músicas? Vai lá na Netflix e pega os 10 filmes mais assistidos no momento. Aquilo vai refletir os clamores atuais, o que as pessoas estão buscando, quais são os anseios dela. Elas têm as perguntas e nós temos a resposta. E a nossa arte, a arte que a gente produz, pode responder esses anseios, esses temas que as pessoas estão cantando, que elas estão escrevendo livros, lendo livros, vendo filmes. A gente pode olhar para isso, ouvir os anseios da sociedade e respondermos a partir da cosmovisão cristã que nós temos. O autor da vida está escrevendo a maior história de todos os tempos, a história da redenção. E ele nos convida a participar dessa narrativa, não como espectadores, mas como coautores, refletindo sua glória
em cada palavra que colocarmos no papel. Como artistas cristãos, somos chamados a cumprir o mandato cultural de Deus, enchendo a terra com beleza, verdade e esperança. E que nossas obras não sejam meras tentativas de tornar célebre o nosso nome, mas sim uma oferta de louvor ao nome de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos dotou de tantas capacidades, de tantos dons, tantos talentos, e aqui estamos num auditório repleto de pessoas que o Senhor deu capacidades incríveis, que têm produzido histórias, que têm influenciado vidas. Mas eu peço que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor aponte qualquer orgulho que haja no nosso coração, qualquer desejo por tornar célebres os nossos nomes, como os habitantes de Babel queriam. Mas que nosso intento, com tudo aquilo que a gente faz, com tudo aquilo que a gente produz, com tudo que a gente escreve, com cada vídeo que a gente faz numa rede social, com cada entrevista, com cada livro, com cada conversa, que nosso intuito seja somente a glória do Senhor. Nos esvazie de nós e deste mundo. Que o nosso nome possa morrer com o nosso corpo. Que ninguém precise se lembrar de nós após a nossa partida. Mas que tudo que fizermos, que ao ler uma história que a gente produzir, que as pessoas se lembrem de Cristo. Que ao ter contato conosco, que ao conversar com alguém numa feira literária, a pessoa se lembre mais de Cristo do que de nós. Coloque em nós esse anseio de usarmos aquilo que o Senhor tem nos confiado, o dom que o Senhor tem nos confiado para cumprirmos o mandato que o Senhor nos dá. Que a nossa arte, que a nossa literatura, que nossas histórias glorifiquem ao Senhor, que tragam edificação para as pessoas à nossa volta, que apontem respostas para um tempo, para um povo que tem tantas perguntas, tantos desvios, que estão tão perdidos, que buscam tanto por uma identidade que nós consigamos apontar. Isso é em Cristo, Senhor. Que esse tempo que nós teremos aqui nesse retiro, o Senhor venha se manifestar em nosso meio, venha falar aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui, voltar para as nossas casas, voltar para os nossos escritórios, para os nossos quartos, rendidos ao Senhor. E tudo aquilo que nós formos escrever, produzir, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê unção do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.